aos que já me conhecem e aos novatos, ou as pessoas que caíram de paraquedas, eu gostaria de dizer que hoje esse vídeo não é um vídeo para likes, não é um vídeo para comentários, é um vídeo que eu estou tentando fazer, concluir. É um vídeo em homenagem à minha mãe. Eu estou gravando isso na sexta-feira, vou postar no sábado, hoje que vocês estão vendo, porque é o aniversário dela. E é uma data muito especial, porque não é só mais um aniversário. A minha coroa está fazendo meio século. Gente, vocês têm noção do que é viver 50 anos? Mas não é apenas viver, anos de lutas, anos de muita emoção, de muita vitória, de muitas derrotas também. E você conseguir se manter firme durante todo esse tempo. Sinceramente, eu quero conseguir gravar esse vídeo onde eu tentei não conseguir, sem chorar. Eu gostaria de falar um pouco sobre a minha convivência com minha mãe. Até as pessoas que me conhecem muito, os meus amigos não sabem, eu sou muito difícil de me abrir em alguns aspectos. E a minha relação familiar é uma coisa que eu guardo pra mim. Eu acho assim que ninguém nunca me viu chorar ou reclamar de alguma situação e tudo. E isso foi uma das coisas que minha mãe sempre me ensinou. Ser feliz, sorrir, aproveitar a vida de maneira moderada, é claro, e nunca machucar os outros, porque a gente nunca desejar o mal para o próximo, aquilo que a gente não quer para si mesmo. Então são vários princípios. Vou resumir um pouco a história, principalmente para a senhora, que eu gostaria, tenho certeza que a senhora está vendo esse vídeo, eu quero que a senhora veja bem cedinho. E eu tenho algumas histórias que eu gostaria de reviver, de lembrar com a senhora, que são muitas coisas, e eu tentei selecionar ao menos 3 que até hoje impactam muito quando eu lembro, dá vontade de chorar, de voltar naquele tempo. A gente viveu, eu cresci no meio rural, numa chácara lá no Dom Zé Rodrigues, num antigo morrão, que o povo conhece lá da minha cidade, em Juazeiro da Bahia. E foram anos muito felizes, apesar de todas as dificuldades, questão do transporte, a questão do sol na nossa cabeça vai ser uma lua para cada um. Mas aqui eu não estou para falar de mim, estou para falar da senhora. Eu tenho muitas recordações, principalmente aquelas que quando eu acordava e a senhora não estava, e a senhora não deixava recado, sumia no mundo, passava o dia fora e às vezes a gente, sem saber da notícia o que a senhora estava fazendo, e simplesmente teve uma vez que eu acordei e não te encontrei. Perguntava aos vizinhos, ninguém sabia. Fui parar lá na casa da tia Graça perguntando onde é que a senhora estava, se estava por lá. E eu me recordo que alguém me disse que a senhora tinha passado lá de bicicleta e não sabia para onde a senhora tinha ido. Aí comecei, não, vai dar certo, calma. E aí nesse dia a senhora retornou umas 5 horas da tarde. E eu lembro que a senhora tinha me dito que tinha ido vender algumas coisas atrás de recursos mesmo, porque naquela época, geralmente a gente quando era criança a gente não conseguia visualizar todas as dificuldades, mas a senhora nunca deixou isso transparecer pra gente ter uma infância o mais normal possível, pra gente poder estudar e tal e tudo. E aquele dia eu senti tanta falta, medo, e fiquei muito feliz quando a senhora retornou. Mas hoje eu me lembro e me emociono bastante, porque a senhora nunca chorou na nossa frente por dificuldade, nunca se reclamou por nada, e que a senhora lutava de todas as maneiras. Até hoje eu acho engraçado alguma coisa no tempo que a gente morava. Eu acho que até hoje, né, pra quem não sabe, eu não moro junto com os meus pais na mesma casa desde os meus 16 anos, por questão dos estudos. Como a gente morava em chácara e tudo, eu fui morar no bairro para poder ter mais facilidade para me pegar ônibus, estudar e tudo. Mas eu me recordo, eu acho até engraçado assim, que meu pai, ele sempre gostou de passarinhos. Ele tinha muitas gaiolas de passarinho e minha mãe sempre amou criar galinha. Porque ela dizia, na hora da dificuldade, você pega uma galinha, vende a galinha, pronto, já foi. E meu pai era do mesmo jeito, na hora de uma dificuldade, pegava um passarinho, vendia, e era caro, eu ficava impressionado. Então assim, várias maneiras que a gente sobreviveu àquela época, né? Mas também veio muita alegria lá e eu tenho muita saudade. E assim, hoje minha mãe completa 50 anos, mas não foi 50 anos
esperados e você esperar o tempo passar. E eu lembro que ela abdicou muita coisa da vida dela. Um dos principais sonhos que ela tinha era poder se formar, de poder estudar, e ela não conseguiu naquela época, porque a prioridade dela era trabalhar. Ela trabalhava nessa época, em 2009, 2007, 2008, em roças, em uva e tudo. Então ela não tinha condições de trabalhar. Teve uma época que ela até tentou trabalhar, ou estudar na verdade. Ela saía, chegava do trabalho, da roupa que estava da firma, ela ia direto para o colégio. Inclusive eu acho que eu tenho até uma foto aqui, eu vou mostrar a foto, só que demorou muito, ela não conseguiu concluir. Mas eu fico muito feliz hoje que quando ela estava com seus 48 anos, que ela conseguiu concluir o ensino médio. Foi uma das maiores felicidades dela, porque o sonho dela era o quê? Poder estudar e fazer um curso superior. Inclusive, eu vou postar aqui algumas fotos enquanto eu estiver falando de alguns episódios. Ela estava cursando as técnicas de enfermagem. E fora isso, gente, todo nesse período, todo nesse percurso de trabalho, de roça, de chácara, de tudo, ela trabalhou muito tempo em casa de família. E nesse período, ela nunca teve parado em questão de estudo. Minha mãe, os maiores dotes dela, ela é uma cozinheira de mão cheia. Sabe aquela pessoa que vai cozinhar um feijão, só tem a água, o feijão, o sal e o óleo? Sai o melhor feijão que você já comeu na vida. Ela é uma cozinheira de mão cheia. Ela sempre diz assim, não é os temperos, e sim a paixão, o amor que você coloca na comida. Costureira, daquela pessoa que sabe fazer uma roupa de boneca para fazer uma bolsa. Eu lembro muito que ela se virava na questão da costura, ela se apaixonou e realmente sabe fazer de tudo. Agricultora, e pelo incrível que pareça, eu lembro que ela fez até um curso para poder dirigir máquina pesada, trato essas coisas, e realmente até eu fiquei incrédulo, mas ela nunca se manteve parada. Então a senhora, falando agora diretamente para a senhora, orgulhe-se de tudo que a senhora passou, de tudo que a senhora sobreviveu, de tudo que a senhora venceu, porque nem todo mundo tem a garra, a força, a coragem e a inteligência e principalmente a paciência que a senhora teve. E a mais icônica, que assim, eu nunca falei abertamente em relação à minha sexualidade, porque assim, eu não vejo necessidade. Eu nunca gostei de rótulos, eu nunca gostei de rotular ninguém, mas assim, quando eu me descobri que realmente o que eu queria, um dos meus maiores receios, sempre acho que todo mundo, é a questão da aceitação para com sua família, né? E minha mãe nunca foi mãe sabe, mãe sente, todas as mães. Então assim, gente, é muito engraçado, e um dia eu quero gravar um vídeo com todos os detalhes, porque a cena é icônica. Minha mãe na época já estava na igreja, tal, e tudo, e aí eu lembro que eu fui um pouco meio malandro na situação, mas resumindo o assunto, eu estava na varanda de casa e aí ela tinha saído para congregar, né? E do nada eu estava com minha irmã na porta, sentado na varanda de casa, era aberta, era uma cerquinha, dava para ver quem passava na rua. E aí eu vi minha mãe apontando lá na rua, lá no fim da rua. Aí eu disse, eita, a coroa já tá vendo, né? E quando ela chegou assim, gente, quando eu lembro, é muito icônica a cena, quando ela chegou, eu consigo visualizar hoje, ela chegou apontando assim um dedo pra mim e disse assim, você e fulano são mais do que amigos, né? Aí quando eu ia abrir a boca, ela, não precisa falar mais nada, Deus já me revelou tudo. Eu fiquei assim, tão perplexo com a situação que eu não sei se acreditava da forma que ela falou, se eu acreditava do que ela tinha acabado de me dizer, ou a forma com que ela me disse, né? Porque eu fiquei assim, na minha cabeça, leiga naquela época, disse, ou alguém foi fazer fofoca, ou ela viu alguma coisa, enfim. E eu fiquei com muito receio dela mudar o comportamento comigo, mas assim, o maior medo dela era de eu sofrer preconceito com os demais familiares. E ela sempre me dizia assim, eu não aceito, mas eu te respeito por tudo, pelo que você é, pelo que você luta, pelo seu trabalho, pelos seus estudos, e nada vai impedir que você seja feliz. E eu já passei muitas dificuldades em relação à questão de relacionamento, mas tem um episódio também muito marcante para mim, foi que eu sofri, teve uma situação muito forte assim para mim na época,
E eu só liguei pra ela e queria ver ela. Nessa época eu morava só. E ela foi lá pro apartamento. Eu botei a cabeça no colo dela. E eu só chorava, chorava. Ela nunca, no momento, ela nunca parou e perguntou assim, o que foi? Eu achei a coisa mais linda do mundo, porque ela não queria saber a causa. A preocupação dela era que eu ficasse bem. Porque eu acho que todos os filhos e pais, por mais íntimos que sejam, às vezes existe algum tipo de barreira que a gente não consegue ultrapassar, a gente não consegue se abrir. E foi aquele momento que eu percebi que ela era a minha fortaleza. Eu já passei por muita coisa na vida. E tem coisas que eu sempre dizia assim, eu esperava as coisas acontecer, eu ia resolver pra depois contar pra ela. Eu pensava, já tem tanta preocupação, pra que eu vou levar mais uma pra ela? E na preocupação só queria um abraço. E eu juro pra vocês, isso resolve, ao menos pra mim, resolvia bastante. Essa foi uma das situações, a segunda situação assim, que foi muito marcante pra mim na minha vida, junto com minha mãe. Agora a terceira, muito mais, tem que ter uma história hilária. Eu nunca fui um filho rebelde, em alguns aspectos, tá? Mas assim, teve algumas situações que eu paro assim e penso, meu Deus, qual foi a vez que eu desobedeci minha mãe ou que a gente teve uma briga feia? Eu lembro de 2 momentos na vida que eu cometi a loucura de ser arrogante com ela, né? Mas a primeira foi quando a gente morava na chácara. E eu acho que eu tinha uns 12 anos na época, 12, 13 anos. E lá quando morava, tinha a cozinha. E quando a gente saía da cozinha, a cozinha era aqui, quando a gente saía da cozinha tinha um corredor em L, né? Cozinha, corredor L. E aí de manhã cedo, no final de semana, a gente costumava acordar e ir no bairro comprar pão. E era um pouco longe, era distante, tinha que ir de bicicleta. Aí a gente que é estudante quer o quê? Dormir mais um pouco. Aí eu lembro que minha mãe, acho que foi num sábado, ela me chamou pelo nome, vai lá comprar pão. Aí eu já acordei estressado, né? Adolescente, 3 anos estressado. E aí eu fui comprar esse pão. Eu não lembro o que foi, que quando eu cheguei meio alterado, não sei se foi o sol cozinhando na minha cabeça. Aí eu fui, deixei o pão em cima da mesa. Eu não me recordo o que foi que eu falei. Que nesse momento minha mãe se exaltou, ela falou arrogante comigo. E aí eu peguei, retruquei ela, peguei e disse assim, agora vai me engolir no lugar do pão? eu falei desse jeito pra ela. Ela ficou olhando assim pra minha cara, não fez nada, né? Aí na minha cabeça, eu vou apanhar agora. Aí passou alguns segundos, ela não fez nada, né? Ficou só olhando pra mim, aí eu mentalmente, pronto, acabou, não vai acontecer nada. Gente, quando eu virei as costas, que entrei nesse bequinho, nesse corredorzinho, essa mulher veio lá pra cá, mas me deu um tapa assim, tão seguro nas minhas costas que eu saí catando as paredes. Gente, a cena quando minha cabeça é muito icônica. Foi muito engraçado, porque eu nem chorei, eu fiquei assim, assustado, porque ela me pegou de surpresa, né? Eu fiquei assim, perdido, sem entender nada. E ela me respeita, sabe, pensando que eu tava falando como um parceiro seu e tal. Ah, eu me acabo de rir hoje quando eu lembro. Outra lembrança muito, muito marcante que eu tenho com ela, que a gente vai reviver, viu? Pode ter certeza, foi quando eu levei ela pela primeira vez ao cinema, lá no shopping de Juazeiro. Eu saí do trabalho, fui buscar ela no trabalho, levei ela pro shopping e fomos assistir um filme. Eu lembro até o filme hoje que ela assiste, que ela ama muito esse filme, que é A Mulher Maravilha. Então foi muito marcante eu poder proporcionar essa experiência para ela. E mãe, com certeza a gente vai assistir muito filme, tá? Não sei quando, não sei aonde, mas vai dar certo, a gente tem que pensar positivo. E eu queria deixar esse vídeo registrado como meus parabéns. Hoje, infelizmente, a distância impede que eu participe desse momento lindo, mas saiba que em espírito, em coração, em pensamento, estou sempre na senhora. E eu desejo muitos anos de vida e muita paciência, que a senhora me digou muita coisa. Eu tenho certeza que a senhora às vezes para e reflete, olha para trás e vê tudo que a senhora passou e o tanto que a senhora é guerreira. A recompensa vem. Eu costumo dizer que assim, tudo que a gente quando a gente colhe,
e Deus vai nos dar a oportunidade da gente colher na terra e com fé em Deus no céu. Pelo tanto trabalho que a senhora tem feito, de ajudar o próximo, às vezes a senhora com as dificuldades, a senhora sempre teve lá otimista. Essa é uma herança que a senhora me deixou. Não é financeiro, não é nada, não é material. É a senhora ter me ensinado de que desde de criança eu deveria estar bem vestido, bem arrumado, porque eu nunca saberia o que poderia acontecer no meio do caminho. A gente tem que estar preparado para tudo. A senhora me ensinou que se eu tivesse com fome e eu tivesse o dinheiro no bolso para pagar um boleto que espere que eu fosse comer, nunca ficasse com fome. E respeitar as pessoas. Eu acho que assim, é um legado muito grande que eu carrego para mim, e principalmente a gente tem que dar sempre glória a Deus pela vida, pela saúde. As coisas podem estar ruins, é impressionante que isso eu carrego comigo. Eu sempre estou sorrindo. É muito difícil eu desmoronar. Eu acho que faz muito tempo que eu não choro. E hoje, eu tentando gravar esse vídeo, já chorei. Mas às vezes a gente tem que colocar um pouco para fora. Mas só para finalizar, o dia mais marcante atualmente, que a última vez que a gente se viu foi na minha formatura, da minha faculdade, que era um sonho, tanto da senhora como de meu pai, que tem um filho formado, ver um filho formado. Porque eu acho que a senhora tinha muito medo de partir e olhar e ver assim, não consegui, mas a senhora conseguiu. A senhora conseguiu. Aos troncos e barrancos é uma vitória sua. Porque mesmo que eu, na distância, tudo o que eu consegui fazer, tudo que eu conquistei, foi graças aos ensinamentos da senhora. E eu carrego com muito carinho no peito. E foi muito feliz. Aquele dia foi surreal para mim. Foi muito, por mais simples que tenha sido, mas para mim foi a melhor coisa que me aconteceu até o momento. E obrigado por a senhora ter ido. Toda a dificuldade da senhora ter ido. Ter segurado a minha mão mais uma vez. E que Deus tem guardado muitas coisas boas pra gente. Espero breve ver a gente se reunir para a senhora poder fazer o meu bolo de leite que eu amo, o bolo de macaxeira e o pão caseiro. Essas coisas as minhas lembranças afetivas que eu sinto o sabor quando eu lembro. Não é o bolo ou o pão, é a senhora fazendo pra mim. Qual aquele peitinho de frango que a senhora só no óleo, aquela coisa tão simples, mas a coisa mais saborosa que eu já comi na vida. Um feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, 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 muito. Sinta-se abraçada, beijada, e que os anjos possam sempre te proteger. A senhora viveu hoje meio século e vai vir mais meio, pode ter certeza. E assim, nunca perca fé, nunca desmorone. Porque a senhora é forte. Às vezes a gente precisa chorar, a gente chora, mas desmoronar a gente não pode desmoronar, a gente não deve desmoronar, porque Deus está com a gente. Tá? Feliz aniversário, se cuida, coma o bolo por mim, que eu tenho certeza que a senhora fez um bolo maravilhoso. Fique bonita, pele linda, unha feita, cabelo feito, e sorria. Feliz aniversário, minha mãezinha. Te amo. Oi, vó. Eu queria te dizer feliz aniversário, muitos anos de vida pra você. Eu queria te dizer que você mora no meu coração também. Muitos anos de vida pra você e que Deus te abençoe. Beijinhos! Feliz aniversário, vó, que você tenha muitos anos de vida e viva muito. Que Deus te abençoe. Feliz aniversário. Aniversário, te amo. Te amo, vovó. E o coração? O coração. Vovó, pode ser aniversário.